Olá, amados e queridos, estamos aqui na presença do Senhor para mais uma vez fazermos o uso da exposição da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos ungindo e nos iluminando, e nos capacitando para tal obra, porque servir a Deus não é uma obra qualquer, mas é uma obra que exige muito de nós. Exige renúncia, exige sacrifício, exige consagração, exige meditação na palavra, exige oração. Mas a palavra do nosso Deus, ela é poderosa para nos sustentar e para nos capacitar para toda boa obra. Queremos falar sobre o canal Gil de Souza, Vamos Falar a Verdade, que é um canal criado por um propósito que Deus colocou no meu coração de ensinar só as Escrituras, nada fora das Escrituras, só o que está nas Escrituras e que está revelado para o homem é o que eu vou ensinar. Vou fazer menção de um texto bíblico, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então a palavra que nós temos hoje é a palavra no livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, início de tudo, né? Quando você vai aprender o hebraico, você vai aprender o Bereshit, que é o Bereshit bara Elohim, eti hashamayim, ve eti haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós estamos no Bereshit, no livro de Gênesis. E a palavra de Deus aqui no capítulo 1, ela nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Então não há dúvida. Quem criou os céus e quem criou a terra foi Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Havia treva sobre a face do abismo. Deus não chamou as trevas para a face do abismo, mas a palavra de Deus diz que havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aí nós vemos Deus criando a luz. E viu Deus que era boa a luz. Deus viu que a luz era boa, que ele tinha criado. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Interessante. Eis aí um grande questionamento. Por que Deus fez separação entre a luz e as trevas? Desde o princípio, meu irmão. Você que é a luz, você que é a luz do mundo e o sal da terra, já havia sido separado por Deus das trevas. Porque nós vemos
Deus criar a luz, mas não vemos ele criar as trevas. Deus criou a luz porque a luz, ela manifesta todas as obras. Ninguém que está na luz pode fazer nada encobertamente, não pode fazer nada secretamente. Faz tudo para que todos vejam. É como diz a palavra do nosso Deus: ninguém acende um candeeiro para colocá-lo debaixo da cama. Antes, o coloca no velador, para que todos que entrarem vejam a luz e sejam por ela iluminados. Então a luz, ela foi criada por Deus. Deus criou a luz. Nós vemos Deus criar a luz. Porque Deus disse: haja luz, e houve luz. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, você é luz. Nós somos luz. A Igreja de Cristo é a luz do mundo e o sal da terra. Nós fomos chamados para temperar este mundo tenebroso, para iluminar esse mundo que está em trevas. Então, agradeça a Deus por você existir e por você estar vivo, porque você é luz e você não foi criado para ser colocado embaixo da cama ou embaixo de alguma coisa para te esconder. Não, você foi chamado para ser colocado no alto, para que você ilumine todos aqueles que estão embaixo. Então Deus, ele criou a luz. Nós vemos aqui na criação, no princípio, né, que Deus criou a luz. Mas nós não vemos, de maneira nenhuma, Deus dizendo: haja trevas. Deus não diz isso. Então nós não podemos dizer que Deus criou as trevas. Algumas pessoas dizem: Deus criou tudo que existe. É verdade. Deus criou tudo que existe, mas algumas coisas se fizeram tenebrosas. Algumas coisas deixaram de ser aquilo que Deus queria e passou a ser outra coisa. E Deus, para neutralizar esta outra coisa, ele começou a ir criando outras coisas boas para neutralizar as coisas que se rebelaram contra o Senhor. Segunda coisa que nós podemos ver: Deus vê que a luz é boa. Deus dá testemunho da luz. Deus diz assim: e viu Deus que era boa a luz. Oh, aleluia! Deus viu, meu irmão, que você era bom. Deus viu, minha irmã, que você era boa. Deus viu que os seus servos, os seus santos, eram bons. E por isso, Deus, aleluia, pela sua infinita misericórdia, nos encheu de graça e de misericórdia e nos encheu com o seu Santo Espírito, para que onde quer que nós vá, nós demos bons frutos e que os nossos frutos permaneçam. Estamos trabalhando para fazermos discípulos, discípulos da luz, discípulos da verdade, discípulos de Jesus. Porque os discípulos não são nossos, porque nós não ensinamos o que é nosso, mas ensinamos o que é de Deus, que é a sua palavra bendita e eterna, esta palavra que é digna de toda aceitação, porque Deus, aleluia,
Ele engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Por isso é que Deus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passou até agora, irmão, nenhuma das profecias que o Senhor fez lá na antiguidade. Não passou. Na pré-história, não passou nenhuma. Todas as promessas que Deus fez, tudo aquilo que o Senhor anunciou, aconteceu. E o Senhor, Ele fala, literalmente, quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele não fala de uma maneira que você tem que estudar muito, se aprofundar para descobrir. Deus fala com muita simplicidade. Como Deus disse, uma virgem conceberá. Estava falando de Maria, mulher de José. E ela concebeu, sendo virgem. Quando Deus fala que achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Depois, quando Davi peca, comete adultério e homicídio, Deus não diz assim: eu me enganei, pensei que tinha achado um homem segundo o meu coração, mas Davi não é um homem segundo o meu coração. Não. Davi era um homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas que eu e você. Mas Davi era um homem que reconhecia o seu pecado, se humilhava, confessava e pedia perdão pelos seus pecados. Esta é a grande diferença entre o cristão que é luz e entre aqueles que são trevas, que dizem que são luz, mas na verdade são trevas, porque eles se rebelam contra a palavra de Deus, porque eles não se humilham diante do Deus Santo e Todo-Poderoso. Quanta gente aí vivendo uma vida achando que vai para o céu, vai para o paraíso quando falecer ou quando Cristo vier buscar a sua igreja durante a grande tribulação, mas que louva a Deus, canta para Deus, sobe nos púlpitos e canta, o povo aplaude, o povo vibra, mas está como Lázaro, morto. Então, Jesus tem que dizer para ele: ei, você, amigo morto, saia para fora. E muitos são os que estão mortos no adultério, largaram suas esposas, divorciaram-se de suas esposas para ficarem com suas amantes. E não adianta você querer se esconder, porque Deus revela todas as coisas. Deus não deixa nada encoberto. Você não vai conseguir. Davi tentou encobrir o pecado dele. Chama Urias. Urias, vai estar com a tua mulher. Deus falou: não. Embebedamos Urias. Urias, agora desce para tua casa para ficar com a tua mulher. Não. Não adianta querer jogar uma pá de concreto em cima dos seus pecados. Pecados, irmãos, só tem um jeito: confessar e deixar e pedir perdão a Deus. Aí você se livra do pecado. Fora disso, ele vai acompanhar a tua vida toda. Você está pensando que está livre. Você está pensando que porque você continua falando em línguas estranhas, você fica pensando que porque você está orando e está expulsando o demônio, você fica pensando que você está orando e está curando os enfermos, que você está sendo aprovado por Deus, mas não é nada disso.
Você está orando e expulsando os demônios porque há poder no nome de Jesus. E os demônios não resistem ao nome de Jesus. Não é nada por causa de você, não. Nem de mim. Você está orando, os enfermos estão sendo curados porque há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Não é você, nem sou eu. Você está pregando e a multidão está vibrando, a multidão está pulando, a multidão está recebendo batismo com o Espírito Santo, mas não é nada de você. É porque você está pregando o nome de Jesus. E o nome de Jesus é poderoso. E Deus honra o seu nome. Invocar-me-ás, e eu o livrarei, e o glorificarei. Quando invocamos o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus, pensa que aquelas pessoas que estão ali não estão também invocando o nome do Senhor? Elas estão invocando, estão adorando, com sinceridade de espírito, com sinceridade de coração. E muitas das vezes elas recebem a sua bênção. E aí você, pregador de palanque, que gosta de fazer o seu showzinho, quer pegar o crédito para você. Vai na minha igreja, na rua tal, que lá Deus opera. Deus faz e acontece. Como se Deus só operasse lá. Você está fazendo a sua propaganda, né? Para atrair povo para a sua igreja. Mas nós devemos pregar não para atrair o povo para nós, mas sim atrair o povo para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé. E nós devemos ensinar a todos: não olhem para mim, não olhem para mim, não olhem para nós, olhe para o autor e consumador da fé, aquele que morreu na cruz do Calvário para te livrar dos seus pecados e para te dar a vida eterna. Oh, aleluia! Maravilha de Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus vê que a luz é boa. Sabe por que a luz é boa? Porque tudo que você faz debaixo da luz, todo mundo vê. E ninguém faz coisa ruim para todo mundo ver. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa ruim, ela procura um lugar escondido. E onde é o lugar escondido? É nas trevas. Nas trevas você pode ser, né, um adúltero, mas no púlpito você é um cantor, você é um pregador, mas Deus te conhece. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. Deus conhece a minha vida. E Deus conhece a minha história. Não adianta eu querer fugir da presença do Senhor. Porque se eu subir aos céus, diz a palavra de Deus, que lá Ele estará. E se eu descer ao mais profundo do abismo, ali também o Senhor estará. Porque dos olhos de Deus ninguém escapa. Não há quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não vejo ninguém que possa ser contra aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor levantou e que o Senhor comissionou. Vá e prega a minha palavra. Eu sei que eles não vão te ouvir, porque são povo rebelde, mas eles hão de saber que houve um profeta entre eles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quer eles aceitem, quer não aceitem. Prega a minha palavra. A tua obrigação é só pregar. Prega a palavra de Deus, meu irmão. Prega a palavra de Deus, minha irmã. Ensina com justiça e com verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus faz separação entre a luz e as trevas.
Por que Deus faz separação entre a luz e as trevas? Porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre Deus e os ídolos. Não há comunhão entre o puro e o imundo. Não há comunhão entre o santo e o profano. Por isso, não há comunhão entre a luz e as trevas. É por isso que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz para estar do seu lado, a luz para te servir como um vaso de honra. Mas as trevas, muitas delas, são vasos de desonra. Estão roubando a glória de Deus. Atraem multidões com outdoor com seus nomes e a multidão vão atrás deles. A multidão vão atrás deles. Idólatras. Uma multidão de idólatras. Eu não estou dizendo aqui que numa cruzada evangelística não devam ir muitas pessoas, mas as pessoas devem ir pela palavra de Deus que vai ser pregada, para louvar ao Senhor e alegrar e preparar o seu coração para receber a palavra de Deus, e não ir lá para adorar homens que foram chamados na humildade e hoje se tornaram homens que se acham melhores do que os outros, se acham no direito de se colocarem como popstar. Eles não querem descer do pedestal. Eles estão em cima do pedestal e estão achando que eles é que brilham. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. Nós não fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. E ai de nós, se as pessoas olharem para nós e não ver refletida a glória de Deus na nossa vida. É porque nós fracassamos. Você tem que chorar e tem que chorar muito, se o mundo ainda não notou a presença de Deus na tua vida. É porque você é uma vinha relaxada, uma vinha descuidada. Porque se você fosse uma vinha bem cuidada, como a vinha de Nabote, a vinha de Nabote fazia com que o palácio de Acabe não fosse notado. E Acabe deve ter feito um belo palácio, mas as pessoas não passavam por ali, pelaquela estrada, quando iam para Jezreel e contemplavam o palácio de Acabe. Olha o palácio de Acabe. Não, as pessoas contemplavam a vinha de Nabote, porque Nabote cuidava da sua vinha, cortava o mato para que o mato não a tapasse, tirava as ervas daninhas para que as ervas daninhas não a enfraquecessem. Então todos, quando viam de longe, a primeira coisa que eles viam era a vinha de Nabote. E eles diziam, lá está a vinha de Nabote. Mas ninguém dizia, eis ali o magnífico palácio de Acabe. Isso causou ciúmes em Acabe, de maneira que Acabe queria tirar a vinha de Nabote para fazer dela uma horta. Horta, meu irmão, é lugar de verdura. Numa horta, você planta agrião. O agrião, ele nasce dentro da lama. Acabe queria fazer da vinha de Nabote uma horta. Mas Nabote, ele morreu sendo fiel à palavra de Deus. Não te darei a herança de meus pais. Eu morro, mas não te darei a herança dos meus pais.
E aí nós já sabemos, né, como vem o desenrolar da história. Jezabel arma seu esquema, como hoje tem muitos armando esquemas, mas no final, mesmo depois que Nabote morre, Deus diz para o Eli, para Elias: Nabote Acabe morrerá no mesmo lugar onde morreu, onde as mulheres se lavam, as prostitutas se lavam depois de terem relações sexuais. Naquele lugar imundo ele morrerá, porque ele tomou a vinha de Nabote. A vinha, Deus não disse, por causa da vinha de Acabe. Ela nunca foi de Acabe, sempre foi de Nabote. Até depois de morto, Deus diz, a vinha de Nabote. Então que você possa ser uma vinha que tenha a videira verdadeira, para que as pessoas, quando olharem para você, não te vejam. Você não é importante, eu não sou importante. O importante é a videira verdadeira. Quando alguém olha para nós e sente a presença da videira verdadeira na nossa vida, verdadeiramente nós somos usados como um vaso de honra na casa do Senhor. Nós somos usados como um vaso para que através de nossas vidas a vontade do Senhor seja cumprida. Meu irmão, minha irmã, guarde esta palavra no teu coração. Seja uma vinha onde a videira verdadeira é que aparece e você diminui e desaparece cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu agradeço por você estar aqui acompanhando este vídeo e quero te pedir que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Quero te pedir que, se possível, você se inscreva em nosso canal, que você dê os seus likes, faça seus comentários, mas nos ajude a fazer esta obra, a obra de Deus. Nós precisamos da ajuda de todos para fazermos a obra de Deus, porque nós estamos com o propósito de falarmos a verdade. Por isso o nome deste canal é Vamos Falar a Verdade. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.